Eu tenho 16 anos e não sei como agir. Gostaria muito que a senhora me aconselhasse. Quando eu era criança, não era ruim, porque me acostumei com os meninos do quarteirão que caçoavam de mim. Mas agora eu gostaria de ter namorados, como as outras meninas, e sair nas noites de sábado. Mas nenhum rapaz sairá comigo, porque eu nasci sem nariz. Embora eu dance bem, tenho um tipo bonito e meu pai me compre lindas roupas. Passo o dia inteiro sentada, me olhando e chorando. Tenho um grande buraco no meio do meu rosto, que amedronta as pessoas e a mim mesma, e não posso, portanto, culpar os rapazes por não quererem sair comigo. O que eu fiz para merecer um destino tão terrível? Mesmo que eu tivesse feito algumas coisas ruins, não as fiz antes de ter 1 ano de idade, e nasci assim. Perguntei ao pai e ele disse que não sabe, mas que pode ser que eu tenha feito algo no outro mundo, antes de nascer, ou que eu esteja sendo punida pelos pecados dele. Mas eu não acredito nisso, porque ele é um homem muito bom. Devo me suicidar? Sinceramente, desesperado. Eu começo com esse depoimento forte, que abre um dos livros que eu vou tratar aqui com vocês hoje, que chama Estigma, de um sociólogo americano chamado Erving Goffman. Por que eu vou começar com esse tema? Eu tinha prometido para vocês, não sei se vocês se recordam, em tratar das imagens, das exposições que eu vi nessa minha última viagem, especialmente nos museus de Viena e de Paris. No entanto, em grande medida por conta do que aconteceu em Paris, e também por outras razões, eu me vi muito mobilizada por uma discussão que não passasse tanto pela arte, que passasse por um outro lugar, que nos ajudasse a compreender e refletir o que a gente está vivendo agora. Por que os estereótipos, né? Porque os estereótipos, na verdade, eles são uma forma da gente legitimar certas agressões às pessoas e legitimar uma inferioridade, uma suposta inferioridade que os outros possuem em relação a nós, justificando assim agressões, assassinatos e violações aos direitos humanos, né? Aconteceu isso com os negros, né, no sentido de uma justificativa à escravidão, acontece isso ainda hoje com as mulheres, e me preocupa muito que os muçulmanos sejam taxados todos como terroristas, ainda mais no momento em que a gente vive esse grande conflito da imigração. Então, mobilizado por todas essas questões, eu não me vi capaz de discutir outro assunto que não esse. Então, eu vou passar um pouco à frente nesse tema com vocês e depois eu prometo que eu retomo e cumpro as minhas promessas de análise de imagem desses museus. Mas eu acho que o momento nos pede outra coisa. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Uma coisa importante assim também que eu queria dizer, que eu fiz umas postagens assim sobre o que aconteceu em Paris, mas também o que está acontecendo na Nigéria. É bom a gente prestar atenção também à Nigéria. O grupo terrorista Boko Haram, na verdade, ele matou até mais pessoas do que o Estado Islâmico. E realmente há uma atenção despropositada para um determinado lugar e outro. Mas eu não acho correto dizer que a gente não deve dar atenção a Paris. Eu acho que a gente deve dar tanto quanto atenção às outras coisas. Então o erro não é a atenção que se deu a Paris. O erro é a gente não também mirar para outros lugares do hemisfério, que talvez não tenham tantos interesses econômicos e políticos, mas em que há pessoas sofrendo e que necessitam sim de uma intervenção internacional em prol dos direitos humanos. Então esse é o ponto. Não é que um não merece tanto, mas é que os outros também merecem tanto quanto. Então acho que esse é o ponto da discussão. E outra questão também, no Brasil a gente está vivendo um momento muito complicado, não só de uma lama de corrupção que invadiu todas as esferas e que inclusive explica em grande medida esse rompimento da barragem, que a gente tem mais de 700 mineradoras no estado de Minas e apenas 4 fiscais para vistoriar essas mineradoras, né, em que a ganância e a compra desses deputados, senadores e até grandes figuras da República patrocinados pelas empresas privadas, como que isso complica muito a nossa situação. Então, acho que o grande problema do Brasil, esse desastre ambiental,
que a gente está vivendo hoje, humano, porque várias pessoas morreram, perderam a sua dignidade, o seu trabalho, estão tendo que recomeçar do nada, a sua casa, os seus bens. E eu acho que é muito sério, mas eu acho que isso é a ponta de um iceberg, e esse iceberg no Brasil se chama corrupção. Que ele não vai ser resolvido, acho que enquanto a população não se mobilizar em promover leis de controle mais restritas em relação aos nossos representantes, que não nos representam, infelizmente. Então eu tenho uma proposta, depois se vocês quiserem conhecer, que chama Hip Hop Brasil, é uma proposta de um reality show de política em que as pessoas possam, de alguma forma, debater e propor projetos de lei de iniciativa popular. Eu estou desenvolvendo o formato ainda, durante todo o ano que vem eu vou me dedicar ao desenvolvimento desse formato, ao amadurecimento desse formato, mas se vocês já quiserem conhecer a ideia, vocês podem entrar no site ou na fanpage, é www.hipopbrasil.org, acho que é só .org, isso mesmo. E no Facebook é Hip Hop Brasil, vocês encontram a nossa fanpage por lá. Então é isso, vamos retomar aí a questão dos estereótipos. Então minha proposta é mesmo a gente pensar qual é a nossa responsabilidade também em afixar no outro uma imagem depreciativa e, de certa forma, justificar uma série de violações. Então, se por um lado nós podemos ser vítimas de algum tipo de estereótipo, nós também, em grande medida, atribuímos ao outro um outro tipo de estereotipia também, né? Um círculo vicioso aí de vinganças e de atribuições depreciativas, né? Tanto os europeus podem ser vistos como insensíveis às questões dos negros africanos, quanto os próprios negros se verem como vítimas dessa imagem depreciativa que vem aí da questão da escravidão e tudo mais. E a questão dos orientais também, os brasileiros, ou seja, todos nós de alguma forma, os alemães, né, com a questão do nazismo, então todos nós de alguma forma somos vítimas e ao mesmo tempo somos algozes, e de que forma nós podemos refletir sobre a construção dos estereótipos e dos estigmas e de que maneira nós podemos, conhecendo então de onde vem, tentar alterar essa dinâmica sem fim de vinganças, né? De tentativa de vingar uma humilhação, um estado de vergonha e tudo mais, né? Como diz o livro da Malala, ela traz uma frase muito bonita dos muçulmanos, que ela diz o seguinte, que a vingança é uma pedra que nunca se desgasta. Então eu acho que é muito bom a gente entender isso de alguma maneira e a tentar romper esse ciclo, né? Em que medida nós, numa micro ou numa macro esfera, a gente pode alimentar essas vinganças sem fim e essa continuidade dessa barbárie. Eu começo para vocês explicando como que isso aconteceu na Grécia, né? Na Grécia, os estigmas eram formas, algum tipo de marca para identificar algum desvio moral, como as prostitutas, os ladrões. Então, era uma forma de eu evitar aquela pessoa no espaço público. Então, é a origem do estigma, né? Uma marcação, ou na roupa, alguma indicação visual de que aquele indivíduo desvia moralmente dos normais, né? Ele não atende à norma. Isso continua na Idade Média, por exemplo, eu estou trazendo para vocês uma imagem do século XV, mais especialmente 1476, em que o judeu ele é marcado com esse círculo amarelo, né, para identificá-lo entre os alemães. E os estigmas também vão ser ressignificados pela Igreja Católica e vão passar a representar um sinal divino, né? Muito associado aí à ideia da crucificação de Cristo, nessas marcas que ele tem nas mãos e nos pés. São Francisco de Assis vai ser o grande santo aí que vai representar esses estigmas, o estigma religioso, o estigma católico, agora no sentido positivo, né? Como um sinal de graça, como eu disse. Os estigmas também vão ser utilizados na medicina como um sinal de alguma doença. Eu estou trazendo para vocês o estigma da sífilis, né? E aí também a questão da AIDS, eu estou trazendo uma imagem para vocês.
E o Goffman vai falar dos estigmas contemporâneos, né, que de alguma forma também são antigos. Ele vai descrever 4 tipologias de estigma. Ele vai falar dos estigmas morais, não são aqueles físicos, mas são estigmas como, por exemplo, um ex-presidiário, prostituta, né, são pessoas que desviam moralmente. Ele pode ser, de certa forma, encoberto, escondido. Tem os estigmas físicos, que são de difícil encobrimento, né, que são deformações e tal. Os estigmas raciais, a questão da cor, da pele, e os estigmas étnicos, né, e religiosos também, a gente poderia colocá-los aí nesse mesmo lugar. A gente também vai conhecer o estigma como um outro termo também que a gente utiliza muito, é a ideia do estereótipo, ou estereotipo, né? De onde vem essa palavra? O estereotipo era uma técnica utilizada, ela foi criada por Firmin de Dort, que foi um francês, e ele, assim, mais ou menos como os tipos móveis do Gutenberg, ele vai criar no século XVIII, mais especialmente em 1795, uma forma de impressão que ela era mais ou menos assim, se derrama um metal sobre uma placa de ferro e você constrói ali um tipo fixo que você pode imprimir várias vezes e repetir aquela mesma impressão. Era uma forma barata de imprimir e, no entanto, a repetição acabava produzindo imagens de baixa qualidade. O que a gente vai trazer, então, da ideia da estereotipia e do estereotipo técnico, né? Então, ele vai trazer a ideia de a fixação de uma impressão, ou seja, você fixa a ideia de um tipo, uma tipologia impressa, né? Ele, ao mesmo tempo, vai trazer a ideia da repetição, porque aqui eu vou trazer para vocês outra imagem, como era caro fazer esse tipo de tipologia, as pessoas repetiam aquela mesma imagem em mais de um jornal, que na verdade naquele momento chamavam-se de panfletos noticiosos. Então aquela imagem, por exemplo, essas duas imagens aí, só para citar para vocês e aí vocês compreendem um pouco melhor, por exemplo, se dizia que um dragão havia passado na cidade de Paris, e aí a notícia era sobre uma notícia sensacional sobre um suposto monstro que havia atravessado a cidade de Paris. Depois, muito tempo depois, essa notícia acontece em Cuba, falaram que um monstro havia sobrevoado Cuba. E eles vão utilizar a mesma imagem muito tempo depois, né? Dando a impressão que podia se tratar daquele mesmo monstro, ou familiarizando a ideia desse monstro entre a sociedade. Então, o estereotipo ele vai criando uma imagem pela repetição, né? Aí eu vou trazer para vocês um outro exemplo. Era muito comum, eu analisei esses panfletos noticiosos do século XV, a maior coleção hoje está em Zurique, na Suíça, e aí era muito comum, por exemplo, eles trazerem crianças monstruosas ou gravidezes monstruosas, atribuindo a culpa de uma deformação da criança à mãe, que poderia ter tido algum desvio moral, né? E aí, geralmente, associava-se essa deformidade a uma monstruosidade. Então, essas crianças apareciam aí com pedaços de animais, a cabeça de um animal, a perna de outro e tudo mais. Em grande medida, há uma fixação de uma ideia de uma criança monstruosa, quando, na verdade, havia um desconhecimento de certas doenças, né? Por exemplo, a síndrome de Down. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, o estereótipo então, vai nascer dessa ideia da impressão sólida, uma impressão fixa, que fixa-se no imaginário, e esse termo ele passa a ser usado da maneira tal como a gente compreende hoje, né, como imagens mentais de nós e dos outros que antecedem o nosso conhecimento dos outros, né? Então nós primeiro definimos a pessoa e depois nós vemos, ou seja, são imagens culturalmente e socialmente construídas através de uma repetição e uma universalização de uma certa qualidade ou característica. Essa concepção ela vai ser forjada em 1922 por um jornalista ensaísta, que é o Walter Lippmann, num livro que se chama Opinião Pública, em que ele vai usar esse termo estereotipo dessa maneira nas ciências sociais, ou seja, uma forma de preconceber o outro, uma forma pejorativa de atribuir ao outro uma qualidade, né? Uma qualidade depreciativa. Uma qualidade depreciativa, né, que ela vai ser responsável aí, por inseguranças,
né, esse sentimento de inferioridade, esse medo de rejeição social, a gente não saber como é que o outro vai enquadrar a gente, há uma vergonha, há uma autodepreciação, autoexigências, né, que vão ser muito complicadas. E a questão central que o Goffman vai trazer para a gente nessa reflexão sobre estigma, o Goffman e o Walter Lippmann, são dois autores que eu estou usando aí para a gente entender, ele vai dizer que a questão central é a aceitação, né? É uma tentativa de eu me normalizar, né? Que ele vai chamar de uma normificação. É isso mesmo, é normificação. Esse esforço de eu me tornar normal. Ele fala e como que as pessoas tentam se normificar. Muitas vezes submetem, quando o estigma é físico, a plásticas, né? E também acabam ficando muito vulneráveis a essa exploração comercial mesmo, desse conserto do estereótipo, né? Por charlatões e tudo mais. E ele vai dizer uma coisa interessante, que ele fala que todo estigmatizado, ele está sempre em evidência, as pessoas estão sempre observando essa pessoa que é estigmatizada em todas as suas ações sociais, né? Então, quando ele acerta, né, aquela pessoa que é tida como uma pessoa menos habilitada para uma determinada função, quando ela consegue aquele objetivo, ou seja, quando ela consegue cumprir bem aquela função, ela é admirada, né? Porque ela foi capaz de fazer alguma coisa que a gente não acreditou que ela não fosse capaz. E o contrário também acontece. Eu vou trazer até um relato para vocês, né? Quando a pessoa erra, ela parece, então, de certa forma, confirmar aquele estigma. O Goffman traz um depoimento de uma menina que é uma esportista, que não tem uma perna e que ela faz esse, andando a cavalo, ela diz o seguinte: quando eu caía, uma grande quantidade de mulheres, ela corriam até a mim se lamentando, como um grupo de galinhas mães, ela diz, né, desoladas. Era muita gentileza e agora eu aprecio essa solidariedade, mas na época eu ficava ressentida e muito embaraçada. Eu caía porque eu era uma pobre e impotente aleijada. Nenhuma delas gritava com raiva: aquele perigoso cavalo selvagem derrubou. Que Deus o perdoe era verdade. Foi como uma terrível visitação fantasmagórica aos meus velhos dias. Todas as pessoas lamentavam em coro: aquela pobre menina caiu. Então, o que ela está querendo dizer aí, né? Que o fato dela ter caído, ela caiu por ela ter aquele estigma, né? E não por ter acontecido alguma coisa que poderia acontecer com qualquer outra pessoa, né? O cavalo ter escorregado, o cavalo ter tropeçado e tudo mais, né? Então, de alguma forma, há um reforço aí do estigma quando alguma coisa não se dá, não vai bem. E o Goffman vai dizer, geralmente há dois tipos de reação desses estigmatizados. Ou eles se unem entre iguais, né? Aí eu estou mostrando para vocês os alcoólicos anônimos, né, da gente buscar um outro igual para a gente compartilhar experiências, ou então ele vai chamar de um contato misto entre estigmatizados e supostos normais, que ele vai chamar de informados. São pessoas que vão se solidarizar e que vão tratar os estigmatizados como pessoas normais. Ele vai dizer, geralmente, esses, que eu gosto muito até do conceito que ele utiliza, os informados, né? Pessoas que são conscientes, capazes de compreender aquilo como uma coisa normal. Ele vai falar que geralmente são dois tipos de informados. Ou profissionais, pessoas que trabalham com pessoas que têm algum tipo de estereotipia e já lidam com isso com certa naturalidade, ou então pessoas que vão ter relações afetivas com esses estigmatizados, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o estigma ele vai ser uma forma de uma menor gratificação pelos prazeres desse fácil intercâmbio social com os outros, né? Então, o estigmatizado é aquele que tem uma trava aí, que ele vai fazer uma interação angustiada em relação aos outros, porque ele nunca sabe como o outro vai o acolher, né? Então, aí ele está dizendo de alguém que o acolhe bem. E o Goffman faz uma lembrança que eu acho genial. Ele diz: todos nós, de alguma forma, já nos sentimos estigmatizados, já nos sentimos inferiores, humilhados, com vergonha de algum tipo de situação. Independente da gente ser perfeito, ou né, todo mundo de alguma forma já se incomodou com alguma coisa, já se sentiu inadequado.
E eu gosto muito desse exemplo que ele diz, ele fala, é só lembrar da questão da beleza, né? Como todos nós, de alguma forma, nos sentimos aquém de padrões que são estabelecidos aí. Então ele fala, todos nós, de alguma forma, sabemos bem o que é ser estigmatizado. O que não quer dizer, né, que a gente, com isso, sabendo que é um estigma, que a gente seja condescendente com o estigma do outro. E aí eu vou relatar para vocês um texto que é um pouco a conclusão do Goffman, que ele fala: o estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que podem ser divididos em duas categorias, estigmatizados ou normais, mas ela vai dizer de processos sociais de dois papéis, no qual cada indivíduo participa de ambos, pelo menos em algumas conexões, em algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são geradas em situações sociais durante os contatos mistos. Aqueles que estão envolvidos são os papéis em interação e não os indivíduos concretos, né? Então, olha que legal que ele está dizendo. Aí eu vou trazer para vocês também outras imagens que eu acho que estão muito ligadas a uma outra parte da conclusão, que ele vai dizer o seguinte: não deveria causar surpresa o fato de que, em muitos casos, aquele que é estigmatizado num determinado aspecto exibe todos os preconceitos contra os que são estigmatizados em outro aspecto. Então, não sei se vocês entenderam aí o que ele está dizendo. Ele está falando, olha, é curioso, porque ao mesmo tempo que eu posso me sentir estigmatizado e lutar pelos meus direitos, eu sou negro, eu não quero ser estigmatizado por eu ser negro, no entanto, em algum outro momento eu posso estigmatizar alguém que tem um outro atributo depreciativo, né? Por exemplo, aí eu estou trazendo para vocês, né, pessoas aí reclamando, é uma campanha de estudantes americanos que eles fizeram aí durante o Halloween, para criticar um pouco essas fantasias que levantam de forma irônica esses estigmas, mas como esse sarcasmo pode ser muito cruel, né? Então, todos, de alguma maneira, podemos nos sentir atacados por algum estigma, né? Desde o alemão considerado nazista, o mexicano, né, ligado a uma coisa muito rural, a negra, né, que é essa coisa muito sexualizada, a oriental, ligada aí à ideia de uma geisha, o muçulmano ligado ao terrorista, né? E os brasileiros, as mulheres e tudo mais, né? Todos nós, de alguma forma, sofremos estigmas, mas, no entanto, muitos de nós estigmatizamos outros por outros atributos. Então, é nesse sentido que eu termino a reflexão com vocês, né? Para que a gente coloque mesmo a mão na consciência, para tentar entender em que medida nós também não somos só vítimas, mas algozes capazes aí de produzir muito sofrimento para os outros. Então eu digo o seguinte: tanto a liberdade quanto o preconceito são relações sociais. Então a gente confere liberdade e espontaneidade para o outro, ou a gente confere humilhação, vergonha, depreciação. E são essas as grandes causas dos maiores conflitos sociais. Se a gente for ver no fundo, no transfundo de tudo isso, a gente está sempre buscando esse estima, essa luta por reconhecimento que de alguma forma foi ferida em algum momento por um sentimento de estigmatização. Então acho que essa é a grande questão, para a gente entender como isso é um atributo social, não é um atributo natural, ele é cultural. E como nós, como seres pensantes e culturalmente criativos, como que a gente pode mudar essa mentalidade, essa lógica, já que em grande medida todos nós sabemos o que é ser estigmatizado. Ok? Obrigada, espero que eu tenha levantado a discussão para vocês um pouco. E aí, por fim, eu vou indicar esses 3 livros que foram fundamento aí para eu trabalhar com vocês a questão do estigma. O primeiro é o do Erving Goffman mesmo, Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. É muito bom o livro, ele vai trazer uma série de exemplos e vai fazer uma reflexão muito rica. Ele foi a base de quase todo o meu raciocínio. O Walter Lippmann, ele tem um capítulo que chama Estereótipo dentro desse livro, Opinião Pública. E é ele, em 1922, que vai então trazer esse conceito técnico para as ciências sociais.
E por fim, para quem quiser entender a questão da estereotipia na arte, nas imagens, o Gumbrich, Arte e Ilusão, ele também tem um capítulo aí pensando sobre a questão das estereotipias. É isso, gente. Obrigada e até a próxima postagem, que eu prometo, recuperando aí o meu baque com tudo que aconteceu na Nigéria, tudo que aconteceu em Paris, tudo que tem acontecido no Brasil. Recuperando esse baque, eu espero poder trazer para vocês um pouco de beleza. Tchau, tchau. Obrigada, querida.